Oi, tudo bem com você? Quero te fazer uma pergunta, mas você primeiro tem que pensar e refletir e entender o que eu quero te dizer. Você trabalha e aí você tem uma relação de dependência com o seu patrão, com o seu chefe. Que relação é essa? Você trabalha para receber um salário, não é verdade? Então, olha só. Uma relação de dependência. A gente trabalha para receber algo em troca desse trabalho. Não é verdade? Olha, isso aqui foi só para te dar uma ideia do que a gente vai falar hoje. Uma relação de dependência, Mas não é sobre trabalho, nem emprego, nem salário que a gente vai falar, não. Mas vem comigo, a gente vai falar sobre uma coisa bem legal que tem a ver com relação de dependência. Tá bom? Vem comigo. Mas antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição e me apresentar para você. Meu nome é Érica Fernandes, sou professora de Educação de Jovens e Adultos. Estou de camisa preta, tenho cabelo curto, encaracolado, olhos verdes, sou branca. Estamos num cenário muito parecido com a escola, com uma mesa, alguns adereços na mesa. À minha direita tem um quadro com o tema da nossa aula, os seres vivos e o ambiente, relações de dependência. Atrás de mim tem uma estante com alguns adereços decorativos, alguns livros também e a parede está pintada bem colorida. Agora sim, vamos começar falando sobre essa relação de dependência? Presta bastante atenção. Vem comigo. Bom, quero pensar, quero saber, mas o que significa essa relação de dependência entre os seres vivos? Já parou para pensar? Eu, você, os seres vivos, os seres não vivos. Nós temos uma relação. Os seres vivos e os não vivos. Você sabe qual é essa relação? Não? Então vamos lá. Eu vou te falar qual é. Preste atenção no próximo slide. Nesse mosaico, você consegue perceber alguma relação de dependência entre os seres vivos? Consegue? Eu percebo algumas. Vejam aí, a mãe com a criança, o elefante, essa flor, as aves, as plantas com o solo, o inseto com a planta, as plantas com o solo, com o sol, o cogumelo com as plantas e o sol e o solo. Bom, depois de nós vermos esse slide que passou agora com esse mosaico, dá para a gente perceber a relação que nós temos de dependência com o meio. Não deu para perceber mais ou menos? Pois é, as plantas elas precisam do que para sobreviver? Ela precisa do solo, que é de onde ela extrai água, sais minerais para poder sobreviver e até mesmo produzir seu próprio alimento, através da fotossíntese. E nós, seres humanos? Por exemplo, nós quando temos um bebê, a mãe ela amamenta a sua criança. Isso. Então, a criança ela é dependente da mãe até determinada idade. Mas essa mãe ela também depende do meio ambiente, porque ela também depende do sol, depende da água, depende dos alimentos para poder estar se alimentando bem e assim poder produzir leite que vai alimentar essa criança. Então, olha toda essa relação de dependência que nós estamos ligados, né? E assim, as outras imagens, o inseto, por exemplo, que depende das plantas para se alimentar, de outros insetos também, né? Muitos insetos, eles devoram as folhas das árvores. E é nessa relação que nós vamos nos pautar aqui nessa aula de hoje. Vamos ver o próximo slide.
Seres vivos e o meio ambiente mantêm relação de dependência para a manutenção da vida. O Sol, por exemplo, aquece e ilumina o planeta, e as plantas se utilizam da luz do Sol para produzirem seu próprio alimento. Essas relações que ocorrem entre seres vivos, animais, seres humanos, plantas, e com os não vivos, ar, água, sol, solo, são relações importantes e vitais. Os elementos da natureza, que nós também podemos chamar de seres não vivos, eles são fundamentais para a nossa existência na Terra, eles são vitais. Mas você sabe o que é vital? Isso mesmo, vital. Vamos ver. Olha aí, você sabe o que significa a palavra vital? Vital é tudo que está relacionado à vida. Isso mesmo, é o que eu preciso para viver. O que o ser humano precisa para viver? Ele precisa de quê? De água, se alimentar. Então, essas relações do meio ambiente e os seres vivos, elas servem para isso, para nos manter vivos. Então, são relações vitais. Então, não se esqueçam. As relações vitais são relações que mantêm o ser vivo. Vivo, porque tem a ver com vida. Deu para entender? Ficou claro? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, pergunta para o seu professor também, para ele aprofundar mais um pouquinho. Vamos ao próximo slide. A maioria das plantas se fixa sobre o solo e retira a água e sais minerais do mesmo para produzir seu próprio alimento. Podemos observar a relação de dependência entre as plantas, o solo e o sol. Eu já falei da relação de dependência que nós temos, não é? Das plantas. E olha só, agora com esse último slide, deu para ficar mais claro para você como essa relação acontece. As plantas precisam se fixar no solo para poder conseguir se constituir como ser vivo e assim efetuar a sua função na Terra. Qual é? Produzir um alimento. Algumas não produzem alimento, mas ela fornece oxigênio através da fotossíntese. Enfim, as plantas, elas são um caso mais específico que nós podemos perceber até na nossa casa ou na rua, porque é a coisa que nós temos assim de mais próximo da gente, de um ser vivo e da sua dependência dele com o meio ambiente. Já parou para observar uma plantinha? E essas 3 dependências dela? Ela precisa do solo para se fixar, ela extrai do solo a água e ela precisa do sol. Toda planta precisa de sol, senão ela não cresce, não se desenvolve e ela não consegue ali desenvolver tudo que ela precisa enquanto planta e o que ela precisa para poder produzir justamente o seu alimento. Olha que interessante. Mas vem comigo, tem mais coisa. Pensando em tudo isso que a gente já falou aqui, vamos para o próximo slide. As relações de dependência acontecem também quando os seres vivos retiram do ambiente os alimentos que necessitam. Aí temos 3 casos bem específicos: animais onívoros, animais carnívoros, animais herbívoros. Vocês viram? São 3 casos bem específicos e que nós temos uma gama de animais, plantas, misturados nessas categorias, digamos assim. Vamos para o próximo slide, eu vou explicar melhor como que se dá isso. Os animais carnívoros se alimentam de outros animais. Você tem o exemplo aí do leão, do tigre e muitos outros que se alimentam de outros animais menores. Temos também animais herbívoros que se alimentam de plantas, como as vacas, os cavalos.
e até as abelhas, que se alimentam dos pólens das plantas. E temos os animais onívoros, que se alimentam de plantas e outros animais. Como exemplo aí temos o ser humano, que se alimenta de carne, de peixe, mas também de vegetais, de frutas, por isso ele é onívoro. E também chimpanzés, entre outros. Viu a relação da alimentação que tem de dependência dos seres vivos? O que você achou? Vem cá. Essa relação que os seres vivos têm de dependência na questão da alimentação, ela é muito importante e precisamos estar atentos a ela. Por isso que a nossa aula de hoje veio com essa intenção de provocar o seu pensamento, a sua reflexão sobre as questões das relações que nós temos com o meio físico. Legal, né? Vamos lá. Agora nós vamos para o desafio. Acompanhem aí comigo. Escreva 2 frases sobre como você pode perceber a sua relação de dependência com a natureza no dia a dia. Vamos pensar. Converse com seu professor. Olha, a aula de hoje nós vimos a relação de dependência que nós, seres vivos, temos com o meio físico. Isso mesmo. E aí nós falamos sobre a alimentação, que também tem essa super relação com o meio, e nós falamos também da nossa relação com os elementos não vivos, né? Os seres não vivos. E como faz diferença e como são importantes essas relações. Por isso que eu te convido agora a rever essa aula, se você ficou com alguma dúvida, perguntar para o seu professor, tirar dúvidas sobre essas questões de relação, de dependência dos seres vivos com o meio, conversar com os seus amigos, com seus colegas de turma. É isso mesmo, e até conversar na sua casa com seus vizinhos. Olha que interessante. Ver como você pode perceber no seu dia a dia a sua relação. Olha só, a sua relação com o meio físico, como que ela está, como que ela se dá, como que ela está acontecendo. É isso aí. Olha, eu agora vou me despedir. Nós vamos ficar por aqui, terminando essa aula de hoje e com muita saudade já e esperando a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!